o leite materno ele é importante não só para a mãe, para o bebê, mas para o mundo inteiro, não é verdade? Porque assim, para a mãe, o fato da mulher amamentar, ela vai ter uma proteção para câncer de útero, de ovário. Uma grande preocupação que as mulheres têm que amamentam é, meu peito vai cair porque eu vou dar de mamar. Na verdade, a mulher que amamenta corretamente, com uma orientação de um pediatra, ela vai manter os peitos dela sempre vazios, e o que faz com que um peito se deforme durante a amamentação é ele ficar cheio, ele ficar pesado. Então, até isso, ele protege a anatomia da mama e ela não vai ficar feia por conta da amamentação. Agora, cair o peito, isso não tem jeito, com a idade acaba caindo mesmo, mas por conta da amamentação, não. E a amamentação não muda o peito, o que muda já é na gestação. Durante a gestação já existem as mudanças que preparam essa mama para produzir o leite. Então, a amamentação, na verdade, protege, inclusive contra o câncer. A mulher que amamenta, no momento que ela amamenta, ela libera endorfinas. Endorfinas são aquelas que dão prazer. Isso protege ela de várias doenças, né? Então, essa mulher fica num estado muito bom de relação com o filho dela. É um momento de estabelecimento de vínculo, de afeto muito grande. Para a criança, eu poderia começar te falando das coisas mais antigas, né? E que todo mundo já sabe. Criança que amamenta não tem diarreia, tem muito menos pneumonia, doenças respiratórias. Se por acaso ela tiver uma doença respiratória, não vai ser grave, ela vai sair logo do hospital, não vai ter coisas mais sérias. Mas hoje a gente sabe que o leite materno, ele prepara o organismo da criança para a vida do adulto. Então, ele vai ser um adulto saudável, ele modula. Na verdade, esse adulto vai ter menos incidência de diabetes, de hipertensão, muito menos tendência a ser obeso, porque a criança que amamenta, ela regula a saciedade, ela sabe quando parar. É diferente de quando ela toma uma mamadeira, que aquilo vai caindo na boca, ela vai engolindo, e de repente o estômago está enorme e ela vai já criando essa condição de uma dilatação gástrica, sendo depois um candidato a fazer uma cirurgia bariátrica, você entendeu? Então, é muito importante nessa questão. E também leucemias. Você tem crianças, a incidência de leucemia em crianças amamentadas é muito menor, tanto a leucemia mieloide como a leucemia linfóide, intolerância ao glúten, se a criança tiver contato com o glúten na vigência ainda do leite materno, há uma proteção muito grande. Então, assim, são inúmeras, eu poderia ficar uma hora te falando disso. E para o mundo também, por quê? Porque plástico, borracha, eles demoram anos para serem degradados e você vai contribuir para um mundo muito melhor sem esses objetos por aí. Eu acho que as mulheres têm se preocupado mais com a amamentação na medida que elas começam a se preocupar também com o corpo e com a saúde delas. As mulheres que amamentam são mulheres que têm consciência corporal melhor do que as outras, você entendeu? Então, assim, elas já sabem que amamentar é uma questão de saúde para o filho dela. E isso já leva a uma postura diferenciada. A televisão tem muita importância nisso, porque na medida em que as atrizes, na medida em que as propagandas falam a favor da amamentação, as mulheres se identificam, sabe? Aquela pessoa é uma pessoa que eu tenho como um ídolo, e ela amamenta, ela está fazendo o melhor. Isso é muito importante, essa postura de atrizes serem a favor da amamentação é da década de 80, e de lá para cá isso só foi crescendo. A gente hoje tem madrinhas da amamentação e que mostram para a população o quanto isso é importante e mostram seus filhos saudáveis, bonitos, e isso é um incentivo muito grande, sim. Esses produtos, tipo mamadeira, bicos,
bicos como chupetas, intermediários para mamilos, eles interferem demais com a amamentação, porque uma criança que suga no peito, ela tem uma dinâmica totalmente diferente do que a dinâmica do sugar uma mamadeira. A criança tem que abrir bem a boca, ela tem que abocanhar a areola, ela lança a língua para frente e com a língua ela ordenha o leite do peito. Isso tudo é perdido quando ela vai para uma mamadeira ou para uma chupeta, porque aí ela vai só usar o lábio, coloca a língua lá para trás e simplesmente o leite vai caindo, ela vai deglutindo, às vezes até por reflexo. Ela nem controla o que ela está ingerindo. Então, o que acontece? Quando uma criança mama no peito, ela está desenvolvendo todo o aparelho fonoarticular dela. Não sei se vocês já repararam, mas bebês nascem com queixo pequenininho. E o fato de mamar, ele leva esse queixo para frente, ele usa a língua, então o queixo vai se desenvolver. A temporomandibular, que é essa articulação que nós temos aqui, que muita gente tem problema, ela vai se escavando com a amamentação. Então o osso vai rodando lá dentro de uma forma em que isso daqui vai ser muito harmônico. O céu da boca cresce direitinho. Então, uma criança que chupa o bico, tanto chupeta a mamadeira, por usar o bircular, o céu da boca sobe. Quando ele sobe, ele ocupa o nariz. A língua não trabalha, é uma língua grande, fica na boca, não cabe. Essa criança tem dificuldade para respirar, vai ser uma candidata a cirurgias de adenoide, usar aparelhos. Então, só toda essa questão do aparelho fonoarticular é importante o aleitamento, né? Então, esses bicos interferem demais, porque a criança depois não sabe se deve pôr a língua para frente, abrir a boca, fechar, o que fazer. Então, ele faz com que a criança acabe deixando de mamar no peito. É fundamental que não sejam usados, até a chupeta. Porque a criança que mama no peito, ela tem essa necessidade de sucção satisfeita, porque ela chora, vai para o peito, ela chora, vai para o peito, não tem por que dar uma chupeta. A criança que usa chupeta tem a mesma dificuldade depois de pegar o peito, ela briga com a mama, ela não sabe pegar, entendeu? Então interfere muito mesmo na amamentação. E esses leites, o nosso organismo, ele só produz o que ele entende que a criança precisa. E como ele entende? A criança vai para o peito, ela suga, então ele fala, vou produzir prolactina, vou produzir mais leite. Então assim vai indo a produção, com a boca no peito e o cérebro comandando. Na medida em que você dá uma mamadeira, não teve sucção. O que acontece? Não preciso desse leite, ele vai diminuindo. Então, acaba sendo um desmame, tá certo? Essa história de eu vou dar uma mamadeira para ajudar, eu vou dar um leitinho para dormir, você está tirando o peito, você está desmamando a criança precocemente. Fora as condições de alergia que ela pode ter por conta do leite industrializado, que é um leite de vaca modificado. A publicidade, ela deve ser muito regulada mesmo, sabe? Eu acho, porque uma publicidade mal feita induz a mulher a entender que aquele leite pode ser parecido com o dela. Pode substituir o dela e não pode. Não pode. O leite industrializado, seja a fórmula infantil modificada, ele só pode ser prescrito por médico ou nutricionista, quando há razões médicas e aceitáveis para isso. Senão, é um desastre tão grande na vida da criança que não deve ser usado. Então, a meu ver, a lei ainda deveria ter sido mais rigorosa. E só poderia comprar leite industrializado quem tivesse receita médica assinada e carimbada, porque assim você teria um pouco mais de certeza de que aquele leite foi bem indicado, porque a grande maioria das pessoas vai na farmácia, no supermercado, olha as latas, lê o rótulo, apesar de ali estar escrito que não é indicado, elas compram, porque nossa cultura é secular de uso de leite industrializado e essa cultura tem que ser modificada, porque isso prejudica muito, muito a saúde da população, não é só das crianças, da criança, do adulto e depois dessa pessoa mais velha, porque é um maior experimento não controlado da face da Terra é o uso de alimento
do leite não humano em crianças. Nunca se controlou isso. Hoje nós sabemos que os adultos têm muitas doenças que poderiam ter sido prevenidas se tivessem sido amamentados. Eu acho que não deve se veicular na televisão leites modificados mesmo, sabe? Eu acho que deve se veicular o leite humano como o principal alimento. Não tem o porquê isso. Sabe? Você não vê numa televisão uma prescrição de um remédio contra a convulsão, você vê? Não vê. Então, por que que você teria um leite para uma criança na televisão como propaganda? É um contrassenso, não tem o menor sentido. Os outros alimentos, alimentação complementar, alimentação que é depois do 6º mês, tudo bem, isso até poderia de alguma forma, desde que seja feito dentro da regra que a lei exige, né? Avisando o horário, a idade que ela pode começar, que ela interfere na amamentação e assim por diante. Porque a alimentação complementar, ela vai entrar depois do 6º mês, como diz o próprio nome, alimentação complementar, complementando o aleitamento materno. Aí eu acho que é um pouco mais aceitável, desde que seja dentro do que exige a lei. As mães que têm dificuldade de amamentar no momento de voltar ao trabalho, existem muitas orientações que o pediatra pode dar. Por exemplo, 15 dias antes dela voltar a trabalhar, ela pode começar a tirar o leite dela, não é? Então, ela vai tirando esse leite, vai estocando, para quando ela estiver ausente, alguma pessoa aquecê-lo e oferecer para o bebê. Essa é a principal regra, tirar o leite e armazenar para o seu filho. Essas crianças normalmente, a gente espera que essa mãe esteja voltando ao trabalho depois, próximo ao 6º mês ou depois do 6º mês, né? Porque você tem os 4 meses de licença, 15 dias, às vezes você consegue prolongar um pouco a licença maternidade, e aí mais um mês de férias, a criança vai estar com 5 meses e meio mais ou menos, salvo as outras que realmente têm os 6 meses, né, de licença, então elas já têm a alimentação complementar, elas têm as papas de legumes, né, que vão ajudar, as frutas e mais o leitinho dela separado. Caso isso não exista, a possibilidade aí a mãe vai usar sim, vai lançar a mão de uso de uma fórmula. Mas é nesta situação, nunca antes do 6º mês, entendeu? Assim, é claro, uma mãe que tenha doença, por exemplo, uma mãe que seja HIV positivo, ela não pode amamentar. Essa sim, ela usa o leite. Tá? Mas são condições específicas. Uma mãe que esteja com câncer, fazendo um tratamento ativo, fazendo quimioterapia, ela não vai poder amamentar. É nesse momento que você lança a mão, você entendeu? Então, uma criança que teve a infelicidade da mãe falecer, você vai precisar desse leite. Crianças abandonadas, mas é só nesses. Com a mãe presente, nada melhor do que o leite dela. A televisão, a mídia, de uma forma geral, pode ajudar demais na questão do aleitamento, no incentivo ao aleitamento materno, mostrando essa qualidade de saúde que essas crianças vão ter ao longo da sua existência por ter usado o leite humano na alimentação. Nada melhor do que um leite de espécie para espécie. Nós somos a única espécie que lança a mão de outro leite, né? E hoje a gente vive as consequências disso. Então, mostrar essas questões do impacto que pode ser na saúde de uma criança a vida inteira o uso do leite que não foi da mãe dela, tá certo? Acho isso uma questão importante. Acho importante realmente continuar com a demonstração de que nós amamentamos as nossas atrizes lindas, que têm corpos maravilhosos e amamentam e mostram isso, porque amamentar faz com que a mulher perca peso, sabe? Uma mulher que amamenta perde em torno de 500 calorias dias com a amamentação. Então, ela vai ter uma condição também nutricional adequada, com perda de excessos, amamentando. Então, isso pode ser mostrado na mídia de uma forma geral, tá certo? E nós
temos que desmistificar que leite depois de 6 meses ou depois de 1 ano é uma aguinha suja. Muita gente acha, não tem nada aí, não, o leite tem muita coisa. Ele tem muita vitamina A, tem muitos fatores de proteção, tem ainda muita proteína. Ele em si, sozinho, não é suficiente para alimentar a criança, mas ele alimenta e muito bem. E por que até 2 anos? Porque o sistema imunológico da criança, ou seja, o nosso sistema imunológico só está pronto aos 2 anos. E quando a criança mama no peito, ela está recebendo todos esses fatores de proteção, toda essa imunologia da mãe. Então, essa criança vai adoecer muito menos. Eu falei para você a questão da leucemia, que incide mais. Existe uma dúvida que a leucemia incida menos, né? Que eu disse mais, mas eu me enganei, incide menos nas crianças que amamentam, até por conta do número baixo de infecções que ela tem enquanto amamenta. Então, 2 anos não é um número cabalístico, é por conta do sistema imunológico. O ser humano só tem ele pronto aos 2 anos. Então, é muito importante que isso seja divulgado, que isso seja dito, que as pessoas saibam, se apropriem dessa verdade e não fiquem com essa mentira boba, que 6 meses, a partir daí, é uma água suja. Não é. Eu acho que a TV pode fazer mais com relação a isso. Eu vejo que as pessoas hoje se preocupam em chamar para dar entrevista, como eu estou, preocupam em mostrar, mas assim, a grande maioria dessas situações de divulgação do incentivo ao aleitamento materno ocorrem em datas especiais. Poucas são as que se preocupam fora de data, como por exemplo hoje, eu estou aqui, não é dia das mães, não é dia de doação de leite, mas eu estou aqui. Então essa questão, deveria ser uma educação permanente, já que o impacto é tão grande na vida das pessoas. E esse impacto vai além da questão de saúde, ele vai na questão de vínculo. A mãe que amamenta, ela tem afeto para o filho, ela tem amor. Criança que é amada não é abandonada em esquina. Criança que é amada, é bem tratada, dificilmente vai entrar na violência. Então, assim, é uma questão social. Há até um estudo que saiu agora de uma revista conceituada norte-americana em pediatria, que diz que devido aos benefícios que tem o leite humano para a espécie humana, amamentar não deveria ser considerado só uma questão de opção da mulher, deveria ser encarado como uma questão de saúde pública.